Amém. Como o pastor falou, essa palavra nasceu nas madrugadas com o Senhor. E como é importante a gente conhecer a autoridade que nos foi dada e que muitas vezes parece que está tão desgastada por algumas coisas, né? Eu vejo pessoas muitas vezes, será que eu oro? Será que eu não oro? Será que eu tenho autoridade? Será que eu não tenho autoridade? O que na verdade é, será que vai acontecer alguma coisa se eu orar no nome de Jesus? Será que essa pessoa vai ser curada? Será que essa pessoa vai ser liberta? Será que se eu orar, eu vou ver alguma coisa? Né? E muitas vezes as pessoas ficam em dúvida. Né? Se Deus vai fazer ou não vai fazer. E existe muitos questionamentos a respeito de autoridade, a autoridade que o Senhor Jesus nos deu. Então eu quero trazer hoje, humildemente, alguns conceitos que o Senhor colocou no meu coração. É um tema super polêmico, porque ele abrange muitas coisas, abrange coisas que estão na nossa vida, aquele que exerce a autoridade, alguns pré-requisitos, quem tem alcance a essa autoridade dada por Deus, e também aquele que recebe. Existem coisas na vida daquela pessoa a qual nós estamos orando, que também interferem no poder da autoridade. Não que diminui ou aumente a autoridade que Deus nos deu, mas se ela vai acontecer naquela vida ou não. Então nós vamos falar, né, aquilo que a gente está proclamando no nome de Jesus. Então nós vamos falar um pouco sobre isso e eu vou trazer para vocês alguns conceitos, porque é muito importante, porque hoje nós precisamos retomar essa autoridade que muitas vezes está gasta, que está aí um pouco apagada, para que a igreja seja uma igreja vitoriosa. Né? E esse era um questionamento, Deus, né, quando eu comecei a estudar, por que não estamos vendo as pessoas ressuscitarem? Por que não estamos vendo as mesmas obras que Jesus fez no nosso meio, não só na IBF, mas em todas as igrejas no mundo? Né? O que está faltando? E aí Deus começou a ministrar o meu coração, primeiro a respeito do conceito do que é autoridade. Né? E ele começa assim, é o direito de governar e exercitar poder. As pessoas já confundem já de cara a autoridade com poder. Então, vamos lá. O direito de governar e exercitar poder. Então, eu quero fazer uma comparação com vocês a respeito de um carro. O carro, qual que é o poder do carro, a capacitação do carro? Né, que faz aquele motor, se você tem uma Ferrari, que faz ele andar. Você pode ter o melhor carro do mundo. Se não tiver gasolina, combustível, o que acontece? Não anda. Então, o poder, né, a capacidade do carro é o quê? É o combustível. Só que eu estou numa Ferrari, o tanque cheio, está tudo legal ali. E se eu tiver um sinal vermelho na minha frente? Eu tenho que parar. Eu não tenho direito, eu posso ter uma capacidade, eu posso ter velocidade, mas se eu estiver com um sinal vermelho, eu não tenho o direito de atravessar. Então é uma coisa simples para diferenciar o poder de autoridade. Poder é uma capacitação. A autoridade é um direito. Né? Então eu posso ter, às vezes, capacitação para alguma coisa e não ter o direito de executar isso. Vocês já viram isso? A gente pode ter poder, mesmo no ministério, mas de repente ainda não fui ungida, não posso ainda exercer algo dentro de um ministério. Então Deus, na minha intimidade do meu quarto com o Senhor, Ele vem me capacitando, Ele vem me ungindo, Ele vem me revestindo de poder, mas ainda eu não tenho um direito de exercer, por exemplo, um chamado pastoral. O que nós fizemos hoje aqui com o Fernando e a Gretchen? Ele recebeu uma capacitação do céu, mas também uma autoridade. O que eu liberei para ele? Né, aquilo que Deus colocou no meu coração, uma autoridade sobrenatural num ministério de libertação. Então, olha que coisa tremenda. Ele recebeu isso e agora ele é uma autoridade, porque a gente recebe do Senhor essa autoridade, esse direito de exercer algo em favor do reino. Amém? Então, a gente já entendeu que a autoridade e poder são coisas diferentes, mas elas caminham juntas. Tá? Então vamos lá. Toda a autoridade é estabelecida por Deus.
as boas e as ruins. Não importa a autoridade que seja. Tudo que tem autoridade na terra veio de Deus. Então, eu quero abrir a palavra em Romanos 13:1, porque tudo que eu vou estar falando aqui, como é um tema muito difícil, controverso, que envolve muitos elementos, eu vou estar sempre citando a palavra para vocês terem um respaldo da onde eu tirei isso. Então, vamos lá. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Não importa, reis, governadores, crentes, não crentes, pastores, pessoas que trabalham em ministérios, pessoas que trabalham no secular. Toda a autoridade é constituída por Deus. Amém? Então, se você tem aquele chefe muito legal, que é uma autoridade sobre a sua vida, ele foi constituído por Deus na sua vida para um propósito. Se ele não é uma pessoa tão bacana assim com você, existe um propósito, porque quem tem autoridade é aquele que se submete à autoridade. Isso é um princípio. Ele fala que todas as pessoas sejam sujeitas às autoridades, porque elas são instituídas por Deus. Então, mas eu quero só me sujeitar às autoridades boas. Aquelas que eu reconheço, que andam com Jesus, conhecem a palavra de Deus. Não, Deus falou todas. Deus não falou só aquelas que andam com Cristo. Deus falou todas, então é um princípio. Existem leis espirituais que são imutáveis, como a lei da gravidade. Tá? Se você pular de um prédio, você pode falar, no nome de Jesus, que eu saia voando, você vai cair. Porque isso é um princípio. Existem leis, princípios, é um princípio da gravidade, como existem princípios de leis espirituais que o Senhor, Ele não vai revogar isso. Foi Ele que criou. Então, a sujeição à autoridade boa ou ruim é um princípio bíblico que Deus não revoga. Então, vamos lá. Quero começar com um primeiro questionamento, que é uma conversa muito interessante entre Jesus e Pilatos. Então, Jesus seria crucificado. E aí Pilatos fala assim para ele, está em João 19:10. Não me respondes por quê? Pilatos estava perguntando para ele, para Jesus. Pilatos queria tirar a resposta. Na verdade, Pilatos não queria crucificar Jesus. Então, ele estava achando um meio, ele estava com medo daquilo. Então, ele estava achando um meio ali de justificar para que ele não fizesse aquilo. Então, ele pergunta assim, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus, nenhuma autoridade terias contra mim se de cima não te fosse dada. Aquele, porém, que me entregou a ti, maior pecado tem. Então, o que Jesus está falando para Pilatos? Pilatos, a minha vida, o meu destino, tudo que eu sou, o meu propósito aqui na terra, está nas mãos do Senhor, o meu Deus. Então, mesmo que você esteja sujeito a uma autoridade, tá, ruim, uma autoridade que não é justa, você continua ainda nas mãos do Senhor. Porque Jesus falou, se isso está acontecendo, é para um propósito. Porque minha vida continua ainda, minha vida não está nas tuas mãos, Pilatos. Você está achando que você tem o poder realmente de matar o Filho de Deus? Não, você não tem. Você tem uma autoridade que lhe foi dada por um propósito de Deus. Então, mesmo que você esteja sujeito a uma autoridade que não está de acordo com os princípios, com a palavra de Deus, você pode responder como Jesus, você pode pensar como Jesus. A minha vida está nas mãos do Senhor. E existe um propósito aqui, para eu estar com esta pessoa, para ser trabalhado, um propósito que vai gerar frutos, que vai gerar algo para Deus. E por isso que eu estou passando por essa situação. Amém? Vocês estão comigo? Aí olha que coisa interessante, que a gente começou a conversar, eu e o Du, o Leandro. Deus é a autoridade. Nós temos autoridade. Deus, Ele é. Há uma diferença entre ser e há uma diferença entre ter. O que é? Deus é uma autoridade sobre todas as coisas nos céus e da terra. Ele é o domínio, Ele é o governo, Ele é a soberania, Ele é o poder para sempre.
todas as coisas subsistem nele. A autoridade subsiste nele. Nós não. E a gente fala erroneamente assim, fulano é uma autoridade. Vocês já não escutaram assim? Ciclano é uma autoridade. Mas, na verdade, essa pessoa ela tem uma autoridade que pode ser revogada. Muitos homens da Bíblia perderam a autoridade. A gente pode ver isso. Perderam reinados, perderam ministérios, perderam o direito de exercer algo para Deus. Então, a autoridade, ela é concedida por Deus nas nossas vidas, mas sim, dependendo daquilo que Deus está fazendo, tá? Daquilo que Deus quer, a soberania de Deus, a vontade dele continua soberana e ela pode ser revogada. Tá? Isso ainda está nas mãos de Deus. Embora Deus tenha nos dado toda a autoridade, por isso que às vezes as pessoas ficam meio confusas. Deus nos deu a mesma autoridade do Filho dele, de Cristo Jesus. Mas nós não somos Cristo Jesus, nós não somos a autoridade em si. E olha que em Colossenses fala de Jesus. Fala, pois nele foram criadas todas as coisas, tá? Colossenses 1,16. Todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Olha que coisa linda. E isso foi nos dado. Mas nós oramos no nome de quem ora no nome da Daniela? Sai, demônio, no nome da Daniela? Não. No nome de Jesus. Porque a autoridade é de quem? De Jesus em nós. Então, a gente precisa entender isso. A autoridade, toda a autoridade de Cristo nos dada, mas ela continua sendo uma autoridade de quem? De Cristo. E depois nós vamos falar para manter isso daí. Né? A gente tem que estar nele. Não é um talismã. Nós vamos falar sobre isso. Mas antes de entrar nisso daqui, eu quero falar uma coisa que as pessoas confundam também. Então, as pessoas confundem, às vezes, autoridade com poder. E confundem também a autoridade com unção e com dom. Faz uma mistureira aí, unção, dom. Vamos lá. Unção também pode ser revogado, tá? O poder de Deus sobre a sua vida também pode ser revogado. Então, o que é a unção? A unção é aquilo que vai alimentar, é o poder que flui do coração do Senhor nas nossas vidas, à medida em que temos intimidade, à medida em que estamos nele, há uma unção que flui do Senhor sobre a nossa vida. A gente não sente? Nossa, que pessoa ungida. Nossa, que louvor ungido. Olha a unção de Deus nesse lugar. Porque é algo que flui de Deus para nós. E isso pode ser revogado. Tá? Segundo a vontade de Deus, dependendo daquilo que estamos vivendo com o Senhor, isso pode ser revogado. Vamos lá para 1 João 2,24. O que ele fala sobre unção e sobre permanecer em Cristo? Eu já vi muitos homens que foram poderosos em Deus, cheios de unção, perderem a unção. E aí fica aquele ministério abatido, sabe? Sem cor, sem brilho. Que ainda tem o dom, que o dom é irrevogável, mas não tem mais unção. E aí vamos lá em 1 João 2,24, o que Deus fala sobre unção? Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, o que, gente? A palavra. A palavra tem que permanecer em nós. Quer ter unção? Tem que ter palavra. Tem que ter conhecimento, tem que ter sabedoria. Não é uma mágica, um pozinho que vem do nada. Não, gente. A unção é algo conquistado. É algo de intimidade. É buscas de madrugadas. É palavra. É conhecimento. É estar nele. E aí ele vai derramando. Ele vai revelando quem ele é. Ele vai revelando o poder dele. Ele vai trazendo essa unção. E aí fala aqui. Permaneceis. Deixa eu só voltar porque eu interrompi. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis o Filho
permanecereis no Filho e no Pai. Então, se você guarda a palavra, você está no Filho e você está no Pai. Você está em Jesus e você está no Pai. E aí, o que acontece? E esta é a promessa que ele fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevo acerca do que vos querem enganar. E a unção que vós recebestes dele, fica em todas as coisas. Se ela fica, é porque ela pode sair também. Amém? A unção, ela fica quando estamos aonde? Como estamos dentro do Senhor, dentro do Pai, dentro da palavra, em intimidade. Quando Jesus Cristo é o nosso Senhor e nós temos um relacionamento com Ele, com o Pai. Então, a unção fica em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados por ele na sua vinda. Então, a unção é algo que pode ficar e que pode sair, dependendo do teu posicionamento em Cristo. Quanto mais você está no Senhor, mais unção você tem. Quanto mais você está no Senhor, mais autoridade você tem. E o dom? A gente vê a igreja caída, a gente que já pecou, que já está uma bagunça, só que ainda tem um dom. Como que é isso? Vamos lá na palavra. Romanos 11, 29. Pois os dons e o chamado, a vocação de Deus, são irrevogáveis. Então, o que acontece? Você pode ter um dom profético, tá? E se você não está mais em Cristo, caiu da fé, esse dom ainda ele está em você, mas ele é enfraquecido, porque ele não é mais alimentado pela unção de Deus. E você não tem mais autoridade, isso vai sendo enfraquecido, consumido, vai ficando abatido. Eu gostei que Deus usou essa palavra. Né? A gente vê ministérios poderosos em que o pastor se envolveu em adultério, em que aconteceu escândalos. Né? Ele não tem mais o brilho do Senhor. Até aquela pessoa ainda profetiza, estou usando um exemplo, tá? Um chamado profético. Mas não é como era antes. Porque a unção de Deus sai, mas o dom não é revogado. Então, a gente precisa entender essas três coisas quando eu estou falando de autoridade, unção e dom, para a gente não misturar tudo isso. Né? E saber que sim, a gente pode perder isso não é uma coisa que é conquistado e que você, tá bom, agora eu posso me levar de qualquer jeito aqui e vai dar tudo certo. Não. Jesus, ele recebeu toda a autoridade do Pai e nos concedeu em seu nome. Gente, quando fala que é toda autoridade, é toda autoridade. A autoridade de Jesus é a autoridade nos céus e da terra. Vocês querem saber que tipo de autoridade? Vamos ver aqui em João 14, 9. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Por quê? Filipe estava perguntando para Jesus, para ele apresentar o Pai. Ele queria ver o Pai. E Jesus fica indignado com isso. E ele fala, eu estou tanto tempo com vocês, e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Porque Filipe estava pedindo para ele mostrar o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que digo, não as digo por mim mesmo. Antes é o Pai que está em mim quem faz as obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos crede por causa das mesmas obras. Então, Jesus fazia as mesmas obras do Senhor. Então, eu estou falando de que a autoridade de Cristo nos foi dada. Agora, essa autoridade está em nós. Ela foi dada para nós. Então, olha que ele está falando. As mesmas obras do Pai, o Filho faz. E olha que ele vai acrescentar. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Então, Jesus faz as mesmas obras do Pai. E Jesus está falando agora, as obras que eu faço, vocês também farão. E as fará maiores do que estas. E ainda acrescenta isso. Olha que coisa louca. Porque eu vou para o Pai e farei tudo o que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, toda a autoridade nos foi dada no nome de Jesus Cristo.
A autoridade do Pai, que foi passado para o Filho, e agora o Filho está com o Pai, e o Filho nos deu. Mas Jesus fala aqui, quem me vê, vê o Pai. Quem te vê, vê o Pai? Quem pode falar aí? Você me vê, você vê o Pai. Você me vê, você vê Jesus. É nesse lugar, tá, em que a autoridade funciona. A mesma autoridade, o nível de autoridade de Cristo. Então, vamos já começar a conversar aqui um pouquinho sobre autoridade. Quem que pode falar hoje? Rita, você está me vendo? Você vê Jesus. Essa é a autoridade que Jesus nos deu. Mas esse é o lugar que temos que estar. Você tem que estar em Cristo, Cristo está no Pai, então você está no Pai. É um lugar de autoridade. Então, para exercer a autoridade, você tem que estar num lugar de autoridade. Em Cristo Jesus. Jesus não é um amuleto, o nome de Jesus. Muitas vezes as pessoas parecem que não funciona. Ora lá em nome de Jesus e não acontece nada. Por quê? Porque usa isso como um amuleto. E eu vou mostrar isso na palavra. Não está no Pai, não está em Cristo. Não está na palavra, não está em nada disso que eu falei para você aqui. E usa o nome de Jesus como um amuleto. Um talismã. Tá? Então, olha só. Outra situação muito importante a respeito de autoridade que Jesus nos deu. Lucas 10. Lucas 10, 9 a 12. Olha o que ele vai falar. Curai os enfermos que nele houver e anunciai-lhes. A vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrares numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai. Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros, não obstante sabei que está próximo o reino de Deus. Então, o que ele falou? Cura de enfermo. Autoridade de cura. Tá? A autoridade que você tem para curar enfermos. Mas e se a pessoa não quiser? E se ela não receber? Então, aqui tem uma coisa que Deus começou a trabalhar comigo. Às vezes você está cheia de autoridade, você é uma mulher de Deus, você está em Cristo, você está no Pai, você está na palavra, você está imergida em Jesus, como os apóstolos já estavam, eles estavam ali, lavados pela palavra. Jesus falou isso para eles, né? Quando Pedro fala assim, então me lava todo. Jesus falou, já estáis lavados pela palavra. Então, ele já estava ali, né, imergido. Mas por que ele falou? Se não vos receber, sacudir o pó da sandália. Estava falando sobre dom de cura. E vai embora. E anuncia, é chegado o reino de Deus. Por quê? Porque a autoridade, ela não pode interferir no livre-arbítrio das pessoas. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Eu posso chegar para uma pessoa e falar assim, se converte no nome de Jesus? Eu posso chegar para uma pessoa que está, que tem um vício, se ela não quiser largar aquele vício e falar assim, larga esse vício agora no nome de Jesus. Posso interceder por ela. Mas eu tenho autoridade de escolher a salvação por ela. Eu tenho a autoridade de tirar a escolha dela. E exercer um poder ali, em uma determinada situação. Eu posso fazer isso? Então, a autoridade, ela não interfere na escolha da pessoa que eu estou orando. O Leandro já passou por isso. Uma vez ele chegou para um paralítico numa igreja, ele quis orar, ele falou, não quero. Eu quero orar no nome de Jesus para você ser curado. Eu creio. E sabe o que acontece, pastor? Eu estou confortável com a minha situação. As pessoas cuidam de mim, eu tenho um trabalho aqui, eu tenho uma situação. Você lembra disso? Eu não quero ser curado. Eu não queria. E escolheu não ser curado. Então você vai contra agora a escolha de uma pessoa. A tua autoridade pode interferir contra a escolha de uma pessoa? Não. Então, por isso que é difícil falar sobre a autoridade, porque tem muitos elementos em nós que precisam estar alinhados e elementos também na pessoa a qual nós estamos orando. Então, enfermidade foi uma coisa inicial aqui. Se a pessoa não quiser, não te receber,
chacoalha a sandália e vai embora. Ele estava falando sobre enfermidade. Aí vamos lá para o 16. Vou projetar que eu não tenho aqui. Queres vos dar ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeitou. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então, o que ele está falando? Quem rejeita, rejeita o Pai. E ele rejeita tudo que vem do Pai. Então, como é que você quer exercer uma autoridade que Deus te deu? Você está bem na fita ali, está com Cristo e a pessoa rejeita isso. Isso vai funcionar? Essa autoridade, ela vai exercer algo sobre aquela vida da pessoa que rejeitou, ela rejeita Jesus, ela rejeita aquilo que vem do Senhor, ela rejeita aquele poder do Senhor. Não vai funcionar. Você pode morrer de orar ali, você pode ter unção, porque a pessoa não quer. Então, uma coisa que Deus me falou nas madrugadas, eu não tinha parado para pensar. Né? A gente sabe que a pessoa precisa escolher por Jesus. Mas a nossa autoridade, muitas vezes, eu vou dar alguns exemplos depois para vocês do meu ministério, o que aconteceu, né? O que essa autoridade, o que ela passa, assim, o que está sujeita a toda a autoridade que Deus nos deu, o que se sujeita, e quando é, por exemplo, um pecado, um livre-arbítrio, algo ali que a nossa autoridade que foi dada por Deus pode funcionar ou não. Deus pode mudar ainda todas as coisas, amém? Porque Ele é soberano, Ele pode interferir, Ele pode usar de misericórdia, de graça, e pode fazer uma coisa louca ali. Eu estou fazendo um raciocínio lógico daquilo que Deus tem me revelado. Tá? Então, vamos lá. No 19 e no 20. Eis aí vos dei autoridade para pisares serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, nos causará dano. Então, o que ele está falando aqui agora? A autoridade sobre os demônios, sobre os espíritos, pessoas que estão possessas, situações ali. Deus deu toda a autoridade, gente. Se é demônio, você está em Cristo, você está no Pai, é toda a autoridade, tem que sair, não precisa ter medo, vai para cima, porque é toda a autoridade. Tá? Não, já não tem mais escolha. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, porque a palavra está falando que os espíritos se submetem. Os espíritos se submetem à autoridade que nos foi dada no nome de Jesus. E sim, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Aleluia. Né? Ainda falando sobre escolha, eu quero acrescentar aqui. Então, eu falei sobre escolha, sobre espírito, e agora eu quero falar sobre pecado. Então, nós temos a autoridade. A autoridade, ela está sobre todo... ela está sobre... Peraí, desculpa. A autoridade, nós temos autoridade sobre todos os espíritos, amém? Mas sobre escolha, já é um direito. Deus deu o livre-arbítrio. Deus deu para as pessoas o direito de escolher. Eu não posso obrigar uma pessoa diante da minha autoridade. Isso não vai funcionar se ela escolheu por outra coisa. E o pecado? O pecado é uma coisa relativa. Olha só, Deus me deu o exemplo de Davi na madrugada. Davi intercedeu em autoridade a Deus, tá? Pela vida do filho dele, que foi gerado em pecado. E Deus falou para ele que iria levar o filho, porque o salário do pecado é a morte. Mas mesmo assim, Davi intercedeu, que é o que a gente pode fazer. Mas ele não teve a autoridade. Davi era um rei, um homem ungido. Segundo o coração de Deus, ele não teve a autoridade ali de salvar o filho dele contra aquele pecado. Mesmo arrependido, com pano de saco, jogado no chão, jejuando, estando ali em Deus, o que aconteceu? Deus falou, eu vou levar o seu filho. Deus poderia ter atendido, mas a vontade de Deus ainda é soberana. Davi sabia que o salário do pecado era a morte, mas mesmo assim, ele resolveu interceder por aquele filho. Então, 3 coisas aqui que a gente precisa prestar atenção quando a gente está orando. Por isso que eu vou falar alguns pré-requisitos aqui, agora sobre nós. Aqui eu estou falando sobre as pessoas que a gente ora. Se a pessoa está em pecado, se a pessoa escolheu por outras coisas, essa pessoa está possessa.
Quando a gente vai exercer a nossa autoridade sobre uma pessoa, a gente tem que fazer essa análise, para saber o que Deus está fazendo ali. E mesmo assim, Deus pode fazer uma intervenção divina. Mas, muitas vezes, a gente fica até chateado, e a gente não entende, parece que a nossa autoridade não funcionou, mas porque a gente não entende essas coisas. O que está acontecendo do outro lado? Você fala, eu tenho autoridade, eu estou bem aqui, por que não está funcionando? Então, também a gente precisa considerar o que está acontecendo na vida da outra pessoa. Tudo bem até aqui? A autoridade que nos foi concedida no nome de Jesus não é um talismã, já falei para vocês, não é uma mandinga, gente. Temos que estar em Deus, temos que estar em Cristo. Eu quero dar um exemplo que é até engraçado, que é dos apóstolos 19:13, que alguns exorcistas judeus, né, nem sei o que é isso, como é que eles faziam lá na época, eu não fui estudar. Mas alguns judeus exorcistas, né, lá da época, ambulantes, tentavam invocar o nome de Jesus sobre o que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Então, quer dizer, a pessoa não tinha intimidade nenhuma, não estava em Deus, não sabia nada. Esse Paulo está falando um Jesus aí, meu poderoso. Então, chegou para o espírito, quero aqui no nome de Jesus, a quem Paulo prega, que eu lhes ordeno que saiam. O espírito riu, né? Deu risada. Que autoridade tem uma pessoa dessa? Estava usando o nome de Jesus como um talismã, como uma palavrinha mágica que você vê em desenho animado, e não é assim. A autoridade, toda a autoridade que Deus nos deu, ela tem condições, e eu vou estar falando com vocês, quais são pelo menos 4 princípios para ela ser exercida, tá? Para a gente estar usando dela aqui. Então, eles foram usar só usando o nome. Gente, eu vejo muita gente assim na igreja, sabia? É triste. Mas não tem intimidade com Deus, não sabe quem Jesus é, e está lá orando no nome de Jesus, aí nada acontece. E aí fica frustrado, parece até que o nome do Senhor não funciona. Não, queridos, é porque você não teve ainda acesso à autoridade do Pai, porque você não está nele, você não conhece Ele. Como esse cara aqui, você está falando, aquele Jesus que o Leandro prega, aquele Jesus que a Daniela prega, mas você não o conhece. A gente precisa conhecer Ele para usar o nome dEle, amém? Você não vai ter a autoridade de Deus se você não conhecer quem é o princípio da autoridade, quem é a autoridade em si. E aí, olha o que acontece com esses caras. O que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Olha ainda a vergonha, eram os filhos do sacerdote. E respondeu, porém, o espírito maligno, conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo, porque nós somos conhecidos no reino espiritual. Tá? Quando você tem autoridade, você entra num lugar, quem tem demônio, quem tem as coisas, já sabe. Já olha até para você diferente, assim, já sabe. Porque já sabe que entrou um filho de Deus. Acontece direto com a gente. Tá? E conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Está aqui orando no nome de Jesus. Quem é você? Imagina, o Espírito falou isso para eles. Saltando sobre eles, o homem que tinha o espírito maligno dominou 2 deles e prevaleceu, de modo que fugiram nus e feridos daquela casa. Olha o vexame. Por quê? Porque estavam usando o nome de Jesus como um talismã, como uma palavra mágica, algo que, como uma receita de bolo. Tá? E não é assim. Tá? A autoridade que Jesus nos deu, ela vem da nossa, de estar nele, do senhorio dele, de conhecer ele. Então, para que se exerça a autoridade de Deus aqui na terra, precisamos no mínimo de 4 requisitos. Gente, no mínimo, tá? Tem mais coisas aqui, mas isso foi o que Deus falou para mim. Primeiro, o senhorio de Cristo em nossas vidas, que era o que esses caras não tinham. Eles estavam orando no nome de Jesus, que Paulo conhecia, que Paulo sabia quem era. Né? Então, o senhorio de Cristo. Se você vai usar a autoridade de Deus, se ela vem de Deus, quem que tem que ser seu Senhor? Deus. Jesus Cristo. Se você vai usar o nome de Jesus Cristo, quem tem que ser seu Senhor? Jesus Cristo. Então, a autoridade vem dele, então você tem que estar nele. Filipenses 2,9 diz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome,
para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, todo nome se submete e confessa. Tá? Então, queridos, primeira coisa, Jesus Cristo precisa ser seu Senhor e Salvador. Segunda coisa, aprendizado, maturidade espiritual. Você vai exercer sua autoridade no começo, a gente não sabe direito, a gente toma umas pancadas. Né? Eu já tomei várias. No começo do meu ministério de libertação, só Jesus na causa. E eu vou contar um pouco para vocês. Então ele fala assim, Deus não vai liberar toda a sua autoridade que está disponível a nós, sem que saibamos usá-la com sabedoria e discernimento. Por quê? Porque senão a gente se machuca e machuca pessoas. Porque é muito poder de Deus, gente. É dar um revólver para um macaco. Entendeu? Você sai fazendo um monte de besteira. Então, Deus, essa licença, essa autoridade que é liberada em Deus, ela tem que ter discernimento e sabedoria para ser usada. Por isso que Deus faz um treinamento. Ele fez um treinamento com Davi, fez um treinamento com vários homens de Deus. Aí Deus me falou dos médicos, dos cirurgiões, foi um exemplo. Ele me lembrou do Leandro, do Dr. Nicandro, né, que são homens que entram no centro cirúrgico e eles têm a autoridade de abrir uma pessoa no meio. Você sabia? Que um cirurgião pode, o Nicandro, ele abre uma cabeça, ele pode abrir tudo o que ele quiser lá. E nem um enfermeiro, ninguém vai impedir ele. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque ele conquistou uma autoridade, foi dada a ele, com o Leandro a mesma coisa, mas se ele não souber usar dessa autoridade, o que acontece? Ele perde essa autoridade, ele perde essa licença. Mas foi lhe dado, e ele passou anos estudando e aprendendo com discernimento, conhecimento, sabedoria, para exercer de forma correta essa autoridade, de entrar lá e abrir uma pessoa. Mas se ele não souber, o que acontece? Ele perde a autoridade. Mas esse foi um exemplo que Deus me deu sobre a autoridade que eu gostei muito. Falei, olha que coisa interessante. E aí, com os discípulos, como é que foi? Lucas 9:40, eu achei curioso que Deus mostrou. Por quê, né? Os discípulos, os espíritos malignos submetiam a Jesus, né? Quem tinha doenças. Então, eles ficavam maravilhados. Então, Jesus falou, agora é a vez de vocês. Agora é vocês que vão. Né? E aí, o que aconteceu? Em Lucas 9:40, e aí, logo em seguida, em Lucas 10, a coisa já melhora. Por isso que é um treinamento, gente. E a gente vai cortar umas orelhas, a gente vai fazer umas coisas meio erradas, mas Deus é misericordioso, por isso que Ele vai liberando essa autoridade devagar na nossa vida. Já foi dada, já é disponível para nós. Mas o acesso a isso, Deus vai devagarzinho soltando à medida em que nós vamos nos aprofundando nele e vamos ficando maduros em Cristo. Mais experientes das coisas dos céus e da terra. A gente precisa ter essa experiência. Amém? Então fala Lucas 9:40. Pedi a teus discípulos que expulsassem, mas não puderam. Imagina Jesus olhando para os discípulos, não acredito. Né? Andavam com Jesus. E aí eles falam assim, respondeu Jesus, ô geração incrédula e perversa. Incrédula por quê? Porque às vezes a gente não crê na autoridade que a gente tem. Perversa por quê? Porque às vezes a gente não ama quem a gente está ministrando. Ô geração incrédula e perversa. Porque duas coisas precisam ter autoridade. Primeiro, fé. Você precisa crer que aquilo vai funcionar. Que você tem aquela autoridade, que Deus te deu. E segundo, perversa por quê? Você precisa amar a vida que você está ministrando. Você precisa querer aquela cura também, como se fosse um ente querido. Né? Porque isso é o ministério de Jesus. O ministério de Jesus é baseado no quê? Na compaixão. Jesus, ele curou antes do tempo. Ele fez várias coisas, assim. Ele atravessou, assim, várias leis entre os céus e a terra. Por causa da compaixão. Ele falou, não aguento, vou curar essa pessoa. Não é só hora ainda, quando ele falou para aquela mulher da mesa dos cachorrinhos, lá naquela história. Por quê? Porque eram os discípulos que iam pregar para essa mulher. Né, Sírio Fenícia. Eram os discípulos, não era ele. Ele veio para os judeus. Só que não aguenta. Ele falou, não vou aguentar, vou ter que curar a filha dessa mulher, porque é demais. Né, a compaixão.
Então ele fala, ô geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos suportarei? Traz meu filho. Aí Jesus curou o menino que estava endemoniado. Né? E aí o que acontece em Lucas 10, 17? Logo em seguida, né, um pouquinho depois, olha que legal. Voltando-se os 70 com alegria, porque Jesus mandou eles para o treinamento. Falou, agora vocês vão aí para as cidades, tal, vocês vão treinar. Tudo aquilo que eu tenho ensinado para vocês. E eles voltam muito alegres. E eles falam, Senhor, pelo teu nome até os demônios se submetem a nós. Eu vos dei, daí ele fala, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha que coisa linda. Né? Eu lembro no começo do meu ministério, nossa, eu fiquei tão chateada quando eu fui atacada, né? Numa terceira vez, eu acho que eu tinha de uma expulsão e tal. E aquela guerra no quarto, aquela coisa. E Deus esperando que eu usasse a autoridade. Né? Porque eu usei lá com a pessoa, mas depois a coisa veio assim em cima de mim, que era um treinamento comigo. E eu fiquei tão chateada com Deus. Falei, Deus, como é que o Senhor não me salva aqui? Deus, desce aqui, aquele quarto, aquelas trevas, aquela coisa. Estou morrendo, vou morrer hoje. Né? E aí foi quando Deus me deu Lucas 10, que eu li para vocês, né, que tinha dado toda a autoridade que coube a Deus dar aos pequeninos, né, que profetas e reis queriam ver e ouvir aquilo que estava vendo e ouvido, que era um treinamento. Mas fiquei tão chateada num primeiro momento com Deus, porque eu me senti, parecia que Deus não me deixou ali sozinha. Só que eu esqueci que eu tinha toda a autoridade no nome de Jesus. Mas como eu não estava ainda muito treinada naquilo, né, o inimigo é fedido, tem a voz horrível, é uma coisa, não é nada agradável. Eu fiquei morrendo de medo e nem lembrei da minha autoridade, fiquei toda atrapalhada. Aquilo durou lá uma meia hora, foi um ataque contra a minha vida. Não deu tudo certo contra a vida da pessoa, mas foi uma coisa pessoal. Mas eu aprendi muito. Né? E é assim que a gente vai aprendendo com Deus. A gente vai experimentando coisas e às vezes a gente vai passar por coisas desagradáveis para aprender. Nunca mais esqueci. Porque quando acontece uma coisa boa, tranquila, você esquece. Mas quando é uma coisa ruim, assim que Deus está te ensinando, você nunca mais esquece. Né? E outra coisa, eu lembro que uma vez eu estava numa outra expulsão, não sei o quê. Eu tentei, porque Deus nunca me deixou fazer curso de libertação. É uma coisa para mim, tá? Deus sempre falou, olha na palavra, como Jesus fazia, assim que eu vou fazer, dependência do Espírito Santo. Só que eu tinha lido uns livros de libertação, que não tenho nada contra, tá? Ajuda muitas pessoas, ministérios tremendos, mas é para mim. E eu tentei lembrar o que estava no livro para eu aplicar. Só que eu não lembrava direito. E em vez de eu perguntar para o Espírito Santo, fiquei toda atrapalhada lá. Aí o Espírito virou para mim e falou assim, mas até onde você quer que eu vá? Porque eu era muito novinha ainda, eu tinha acho que menos de um ano de convertida, eu não sabia. Gente, a gente fazia umas atrapalhadas, tá? Não sabia se amarrava, se expulsava, se mandava para o pé da cruz, se mandava... Gente, era cada coisa que a gente aprontava, por quê? Sozinhos, aqui no meio do Oriente Médio, enfrentando um monte de coisa, gente. Chamava os dois lá, a gente já sempre foi referência, assim, desde quando a gente nem tinha igreja. E eu já peguei bebê, já peguei bebê. Né? E Deus falou, é só amor, você não vai ministrar porque machuca a criança, se você ministrar, vai ser amor. Então a gente já pegou cada experiência que eu falava assim, como é que vai fazer? E aí eu lembro desse dia, né, que eu não sabia, estava com dúvida, para onde que eu mandava o Espírito, eu era muito nova. Eu falei, mando para o inferno, mando para o pé de Jesus, mando para o pé da cruz. E eu estava nessa dúvida, imagina, a pessoa endemoniada lá, e eu saio no nome de Jesus. E aí o Espírito percebeu. Eu estava na dúvida e perguntou, mas eu vou para onde? E eu falei assim, você vai para Jesus. E glória a Deus, mas por quê? Porque eu tinha lido uns livros de libertação, umas coisas, e cada hora um falava uma coisa, e eu devia só ter perguntado ao Espírito Santo. Para onde você quer que vai? Vai para o porco? Vai para o pé da cruz? Vai para não sei o quê? Para onde você quer que vai? É só ter perguntado. Mas por isso que é difícil. Não é receita de bolo, é intimidade com o Pai. Mas tive que passar por isso para aprender que não é uma receita de bolo, que é uma intimidade que a gente tem com o Espírito Santo de Deus. A autoridade é a intimidade com Deus. Mas passei, mas não foi tanto vexame, que deu tudo certo, aconteceu do graça. Deus é misericordioso, irmão, como Deus é misericordioso. Deus é bom.
tá? E Ele sempre cuidou, e mesmo nos ataques que eu tive, nunca, nenhum demônio tocou num fio de cabelo meu. Deus me guardou. Foram só mesmo a opressão, aquelas coisas, né, que a gente sente na presença do mal, mas Deus me guardou em todo o tempo de uma forma tremenda. Né? Nenhum fio de cabelo meu foi tocado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Só que Deus me falou, filha, guerra. Como que Davi? Você acha que Davi não cortava um pedaço do braço, assim, não fazia um cortinho ali, não machucava uma perna? É a mesma coisa, guerra. Estou te treinando. Tem hora que Davi saía correndo com autoridade, gente. Foi o maior exército. O exército foi comparado ao exército de Deus vivo, foi o exército de Davi. Tem hora que Deus mandava ele correr. Davi corre que vai perder. Davi fica que eu vou dar os inimigos na tua mão. Então, treinamento. Então, existe para exercer autoridade em Deus, a gente é treinado em Deus. A gente vai passar por experiências super agradáveis, igual os discípulos que chegaram tudo alegre. Nossa, se submeteram. E vai passar por experiências não tão legais. Né? Eu tive várias já, mas vou contar uma outra. Que a pessoa tinha legião. Sabe o que é legião? São 6.000 demônios. Eu expulsei um e saiu. Só que tinha mais 5.999. E eu falava assim, mas parece que está voltando. E o que está acontecendo aqui? Né? Não sabia. Muito novinha também na fé. Mas parece que eu não tenho autoridade. Aí eu liguei para o apóstolo Miguel. O apóstolo Miguel está aqui numa situação. Ele também orou, saiu e depois voltou. Eu falei, mas está saindo e voltando, o que está acontecendo? Aí a gente começa a questionar a autoridade que Deus deu para a gente por causa do quê? Falta de conhecimento. Imaturidade. Então a gente precisa entender. Toda a autoridade foi nos dada. Se tem alguma coisa que não está funcionando ali, é porque existe algo mais que a gente precisa aprender. Era uma legião, e eu tinha que amarrar aquela legião e mandar sair a legião inteira. Não ia ficar mandando um por um, porque eu ia ficar lá, né, um dia, talvez até mais. Então, mas tudo isso a gente vai aprendendo. Eu quero exemplificar coisas da minha vida com vocês, porque a gente vai aprendendo com Deus a exercer a autoridade. E a gente não pode desanimar e achar que a gente não tem, ou que não está funcionando mais, ou que isso era na época de Jesus. Não, isso é para agora. Tá? É para esse tempo. A autoridade que Deus nos deu. Alinhamento e a vontade de Deus. Gente, não falei da soberania de Deus? Então, Ele nos concedeu sua autoridade, para que trabalhemos como Jesus, segundo a sua vontade. Eu preciso buscar a face. Quando eu estou orando por alguém em autoridade, eu preciso estar alinhado com aquilo que Deus está fazendo naquela vida também. Então, em João 5,19 diz, Jesus respondeu, em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Eu posso ter toda a autoridade de Deus sobre a minha vida, mas por mim mesmo eu não posso fazer coisa alguma. Eu só posso fazer o que eu vejo o Pai fazendo, porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Então, para eu exercer a minha autoridade, não posso fazer o que me dá na louca ali, o que eu acho. Eu tenho que saber o que Deus quer fazer. Então, vai acontecer, sim, algumas situações em que pessoas serão curadas. Vai acontecer algumas situações em que pessoas não serão curadas, que Deus tem um propósito ali, que Deus vai alcançar com o próprio Jesus. Jesus transpirou sangue e falou, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Né? Mas a vontade de Deus foi soberana. E Jesus tinha toda a autoridade na terra. Né? Mas ele se submeteu à vontade de Deus, porque por aquela morte geraria vida. Então, muitas vezes, uma cura não acontece, algo não acontece, porque existe um propósito de Deus, não é falta da sua autoridade. Se você está em tudo isso que eu falei para você, não é falta de autoridade, mas pode ser, sim, que alguma coisa ali que Deus está trabalhando, por isso que a gente tem que buscar a face, estar em Deus e ver como Deus está trabalhando aquela vida. E buscar Deus sempre, depender do Espírito Santo sempre. E para terminar, fé. Fé, né, querido? Se você não crê na autoridade que Deus te deu, no primeiro capeta que aparecer, aquela coisa feia, você vai tremer e vai ficar morrendo de medo e não vai acreditar, e a coisa não vai rolar. Na cura, você vê uma pessoa doente, muito acamada, você fala assim, impossível essa pessoa sair desse hospital. Aí vai ter que exercer a fé, a autoridade, ela caminha junto com a fé.
E você não olhar para as circunstâncias, mas crer que você tem toda a autoridade nos céus e na terra para aquilo acontecer. Então, Mateus 8:5 diz: assim que Jesus entrou em Cafarnaum, né, que daí é um exemplo um dos mais lindos de autoridade que tem na Bíblia, aproximou-se dele um centurião implorando: Senhor. Então esse homem, né, além de não ser judeu, ele era romano e um intercessor, que nem era para ele a cura era para um empregado dele. Olha que coisa linda, ele estava ali intercedendo diante de Jesus por uma pessoa. E ele falou assim: Senhor, o meu criado está em casa paralítico em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curar. Jesus falou. E o que esse homem fez? Ele acreditou. Fé. Esse homem tinha fé. Jesus falou: eu vou curar. Ele nem pensou. Ah, como? O que ele falou? O centurião, porém, respondeu-lhe: Senhor, não sou digno de receber sob o meu teto. Dize somente uma palavra, e o meu criado será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. Digo ao meu criado: faz isso, e ele faz. E ao ouvir isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. O cara acreditou de tal maneira que Jesus iria curar o seu criado, que ele falou: não precisa nem ir. Fala uma palavra. Porque eu estou diante de Deus. Fala uma palavra e essa palavra vai curar. E não precisa nem estar na presença. Então, olha só o conceito de autoridade e fé junto. Por isso que Jesus fala, ele estava falando sobre autoridade esse homem. Mas ele fala: nunca vi tamanha fé. Porque a autoridade, ela caminha com a fé. A gente, quando está orando, a gente não pode duvidar. Você vai lá para aquela pessoa acamada: será que Deus vai curar ela? Ai, não curou o da semana passada? Eu não vi, né? Não. Aí eu aprendi com uma grande irmã da fé, assim, uma mulher de Deus. Ela falou: Dani, eu olho por todos com a maior fé e eu creio. E aí, se estiver alinhado com a vontade de Deus, isso vai acontecer. E é o departamento celestial. Milagre, cura é o departamento celestial. Mas a minha função é exercer toda a autoridade que Deus me deu nos céus e na terra, com fé, crendo, o tempo todo. Eu quero. Eu já vou encerrar agora. Então, para terminar, nós precisamos aprender. Primeira coisa, estar em Deus. Aprender, ter maturidade para exercer. Do Leandro, eu estava recém-convertida, mas estava naquele fogo, sabe? Expulsava demônios, e era aquela coisa, chegava perto de mim e já ia para cima. E essa mulher estava sentada assim na maca, eu estava lá, né, era paciente dele, e eu olhei para ela e dei um sorriso para ela. Aquela mulher foi liberta do cigarro, ela era uma mulher crente. Só que ela tinha esse vício, ela lutava com esse vício há muitos anos, ela queria ser liberta desse vício. E o que Deus me lembrou esse exemplo. Deus falou: era algo demoníaco na vida dela. Ela não queria estar mais com aquele vício, ela lutava contra aquilo. E foi um sorriso, eu olhei para ela, foi um sorriso e ela foi liberta. Olha que coisa louca, uma autoridade saiu de mim. E ela deu o testemunho. Ela falou assim: aquele dia, quando você olhou para mim e sorriu, eu fui liberta de algo que eu lutava. Então, não era escolha, não era pecado, era uma ação demoníaca que agora que olhou para mim daquele jeito, aquela pessoa foi liberta. Então, quando é uma ação demoníaca, não tem jeito, sai, é liberto, é curado.
mas quando envolve escolhas, é mais difícil. Eu já orei por muitas pessoas viciadas em drogas, com problemas, que ainda não querem sair do vício. Então a gente expulsa o demônio, né, que muitos demônios se alimentam do vício, né? A gente sabe disso, que tem muita ação demoníaca. Então a gente fala que é um mix. Só que a pessoa não quer ser liberta. Então ela volta. Então a gente expulsa a ação demoníaca, mas não há uma libertação total. E aí é uma falta de autoridade minha naquela vida. Porque eu não posso interferir na escolha. Eu tenho a minha autoridade, vai contra os demônios que estão naquela vida. Uma mulher pode, com a sua autoridade, uma mulher de Deus, cheia de autoridade, ela pode interferir na conversão de um filho, de um marido? Escolha. Deus nos deu o direito de escolher, né? Então, Deus foi mostrando para mim, para eu não desanimar, por que algumas coisas acontecem assim, de forma tão rápida e sobrenatural, e outras não, que muitas vezes não é algo que está errado em nós, mas algo que Deus está fazendo na vida de alguém. Eu tive um caso de uma mulher com câncer de mama, que foi, acho que uns 5 apelos. E eu orando por cura. Ela foi curada no 5º apelo. E eu falei, Senhor, por que no 5º apelo? Por que o Senhor não curou ela no primeiro? Foi porque tinha outras coisas para curar ela naqueles outros apelos. Coisas emocionais, abusos, coisas que ela tinha passado. E para mim, a prioridade minha era na 5ª vez. Então nós não entendemos. Por isso que tem coisas, né, que nós precisamos crer, ter fé, estar nele, né, estar alinhado à vontade, buscar a fé e ir com tudo para cima. Porque Deus tem para essa igreja, Deus tem para cada um de nós, tem derramado a mesma autoridade que está no Senhor Jesus. E o que nós temos feito com isso? Precisamos exercer, precisamos aprender, precisamos sair dessa zona de conforto. O pastor ora, o intercessor ora. Não, eu vou orar. Eu e o Leandro, a gente era, nossa, raquítico na fé. Né? A gente ia, aparecia o povo endemoniado, às vezes lá na Irmã Jesus, e o Leandro era o primeiro a ir lá, recém-convertido. Por quê? Porque queria ver o reino de Deus, queria ver a manifestação, queria ver o poder de Deus, ali, a autoridade do Senhor sobre os espíritos. Então nós precisamos exercer, nós precisamos mergulhar em Deus, precisamos ser essa igreja vitoriosa que a palavra fala, que é o nosso chamado. Deus nos chamou em autoridade, em unção, e derramou dons sobre nós. O que nós estamos fazendo com isso? Amém? Quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que cada um de nós, aqui hoje, Pai, possamos exercer toda a autoridade que nos foi dada nos céus e na terra. Pai, que a gente não venha chegar no céu e o Senhor fale, poxa, tinha tanta coisa para você fazer, eu dei tanto poder, tanta autoridade, tanta unção, e ficou tanto para trás porque você teve medo, porque você não se arriscou, porque você não confiou, porque você não se entregou a mim de corpo e alma 100%, como o Craig falou, 100%. Deus quer o seu 100%, Ele quer você 100% nele, para que Ele haja o 100% do poder, da autoridade, da unção que está em Cristo em nós. Então, Senhor, eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, nos treinar, que o Senhor venha, Pai, nos levantar uma igreja vitoriosa, cheia de unção, cheia de autoridade, Pai, uma igreja que avança, que as portas do inferno não prevalecem, Pai, no nome de Jesus, porque já foi nos dado, Pai, todo o poder, toda a glória, Pai, o Senhor se destituiu de tudo, Pai, para que nós pudéssemos, Senhor, desfrutar, Pai, da Tua autoridade, da Tua salvação, da Tua eternidade, Senhor. Então, que a gente não venha desperdiçar mais nada, Senhor, no nome de Jesus. E que essa pregação seja, Pai, uma semente pequenina, Pai,
no coração de cada um de nós, Pai, para começar, Pai, a exercer a autoridade, estudar sobre a autoridade, Pai. Buscar a autoridade de Deus, Pai. Ser treinado na autoridade de Deus, Pai. Para que nós possamos, Senhor, mesmo implementar o reino de Deus na terra, Senhor. Porque é chegado o reino de Deus na terra. E muitas vezes ainda não estamos vendo o reino de Deus na terra, Senhor. Porque estamos, Pai, acomodados, esperando que outro exerça a autoridade que nos foi dada. Pai, que não haja mais desperdício nessa área na nossa vida, Senhor. No nome de Jesus eu oro. Amém.